experimental está no centro de uma discussão inédita no Brasil. A justiça obrigou uma universidade a distribuir a substância que seria capaz de curar o câncer. Médicos e cientistas se dividem. Será correto receitar um remédio que ainda não está pronto, mesmo que ele seja a última esperança para os doentes? Essa é a nossa reportagem da semana. Aos 68 anos, Dona Alcilena Cincinnatus descobriu um câncer agressivo em estágio avançado. A doença começou no pâncreas e já tinha se espalhado até o fígado. Muitos vômitos, às vezes o dia inteiro, não tinha remédio que desse. E dor, muita dor. Desde a descoberta da doença, a Dona Alcilena passou a tomar cerca de 30 remédios diferentes por dia durante um ano, inclusive 4 tipos distintos de quimioterápicos, mas nenhum deles foi suficiente para parar o crescimento do câncer. Ela só parou de tomar todos esses medicamentos no mês passado, quando os médicos disseram que não tinha mais o que fazer para deter a doença. E ele falou muito carinhosamente comigo: Rosane, não tenho mais nada para fazer. Agora a gente tem que dar suporte e qualidade de vida para ela. Mas como assim? Não aceito isso. Não aceito, a gente tem que lutar até o final. Rosane e o irmão começaram a pesquisar outras possibilidades de tratamento para a mãe. Por meio de um tio que mora nos Estados Unidos, tomaram conhecimento de uma substância descoberta por pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, que pertence à Universidade de São Paulo. E foi aí que nós começamos uma busca incessante na internet para saber mais a respeito. Conhecemos os cientistas, né, que fizeram a fórmula, ouvimos depoimentos de pessoas que faziam tratamento, sabe? Não foi uma coisa assim de ouvir, eu ouvi falar que isso melhora. Não, nós falamos com as pessoas que realmente estavam usando essa substância e que tiveram resultados positivos. A substância tem um nome complexo: fosfoetanolamina sintética. Ela foi desenvolvida há mais de 20 anos nos laboratórios da USP e vinha sendo usada de forma experimental por centenas de pacientes. Para a droga ser vendida ou distribuída aos pacientes com câncer, faltam etapas importantes, como mais testes e a aprovação das autoridades brasileiras. A droga é a combinação de uma substância muito comum utilizada em shampoos de cabelo, chamada monoetalonamina, e o ácido fosfórico, que é um conservante de alimentos. A mistura dessas duas substâncias gera a chamada fosfoetanolamina, uma versão sintetizada de uma molécula existente no nosso organismo. Antes de entrar na corrente sanguínea, a cápsula é metabolizada no fígado. O composto agiria como uma espécie de marcador para as células cancerosas. Com isso, seria mais fácil para o sistema imunológico do corpo combater a doença. Você tem isso o tempo todo dentro de você, porque essa mesma substância é fabricada em célula de músculo longo e fígado. E é bobagem a gente dizer que é uma substância inédita. Isso já tem publicação do mundo inteiro. Nós fizemos uma síntese onde a substância tem altíssimo grau de pureza e altíssimo rendimento de reação. O professor aposentado Gilberto Orivaldo Chierici foi o responsável pela descoberta da cápsula. Hoje, ele trava uma batalha para que a substância seja reconhecida e adotada. Eu sou um químico, eu não fiz testes médicos. O que acontece é que esses pacientes te trazem o retorno, apesar de desconhecer, de não ter a prática do médico. Ele disse: olha, meu exame está aqui e aqui está dizendo que eu não tenho mais nada. Isso eu ouvi centenas de vezes. As cápsulas eram fornecidas pela universidade até o ano passado, mas uma decisão determinou:
A expedição e distribuição das drogas com finalidade medicamentosa só poderiam ser efetuadas após a apresentação das devidas licenças e registros. Em outras palavras, como o remédio não tem garantia de ser seguro e nem aprovação das autoridades, não poderia mais ser distribuído. Na realidade, eu fui impulsionado a fazer isso. Porque todo mundo pegava lá, o hospital mandava pegar na minha sala. Era um convênio que nós tínhamos. Está registrado isso. Alguns dos pacientes com câncer resolveram entrar na justiça para conseguir a substância. Foi esse o caminho tomado pelo filho da dona Alcilena. Denis é advogado e conseguiu uma liminar que obrigava a USP a fornecer as cápsulas. Então ficamos aguardando o envio, que era feito pelo SEDEX, e nesse prazo o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele decidiu cassar essa decisão com mais de 700 outras liminares também. Indignado com a decisão da Justiça de São Paulo, Denis decidiu recorrer à mais alta corte do país. Decidimos ajuizar uma medida no STF, porque entendemos que seria uma afronta à dignidade da pessoa, ao direito à saúde, que é previsto na Constituição Federal. Então, fomos bem-sucedidos. De uma hora para outra, a USP passou a receber decisões liminares que obrigam a dar a substância aos doentes autores das ações. Até este sábado, eram 742 liminares. Mas como explicar que a Justiça tenha determinado a liberação de uma substância ainda não aprovada? Essa especialista explica que a decisão levou mais em conta o direito do doente. Nós temos uma confusão de princípios fundamentais. De um lado, nós temos a Lei 6360, de 1976, que veda a comercialização e a entrega de um medicamento não registrado na Anvisa. E, por outro, nós temos o direito à saúde, que tem respaldo na Constituição Federal em legislação complementar. A polêmica se dá porque não há garantias de que a cápsula funcione, nem de que tipo de efeito colateral ela pode provocar. É para isso que os testes são feitos. Por outro lado, os doentes têm pressa. Há uma semana, dona Alcilena estava assim, muito debilitada. Não conseguia nem andar. Vomitava muito e precisava tomar morfina 4 vezes ao dia para amenizar as dores. Fizemos uma nova visita poucos dias depois que ela começou a tomar as cápsulas. Encontramos a dona de casa assim, mais bem disposta. Ela surpreendeu a nossa equipe ao descer as escadas sozinha. Mesmo com uma sonda para alimentação, ela afirma que se sente bem melhor. Tomara que continue assim, né? Dona Alcilena toma a substância 3 vezes por dia. A recuperação dela ainda precisa ser confirmada por exames clínicos. Na internet, não faltam depoimentos de quem se diz curado depois de usar a fosfoetanolamina sintética. Quando fez 40 dias que eu estava tomando a fósforo, fui chamada para fazer uma cirurgia. E o tumor foi para a biópsia e deu negativo, eu já não tinha mais câncer. A fósforo havia destruído as células cancerosas. Como todos vocês, eu tenho um sonho, que essa medicação seja liberada, pois se para mim foi a cura, com certeza para muitas outras pessoas também será. Neste vídeo, um médico que faz parte do grupo de pesquisa da USP garante, diferente da quimioterapia convencional, o uso da substância não traz efeitos colaterais. Ele vai exatamente agir somente em cima das células cancerosas. Nós estamos pedindo para que liberem as fases clínicas de um composto brasileiro, de pesquisadores brasileiros. O diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica tem uma opinião bem diferente. Atualmente, nenhum paciente deve receber essa medicação. Essa medicação
não é aprovada para uso em pacientes com câncer, ela não foi testada clinicamente, então o médico nenhum está autorizado a prescrever esse tipo de medicação. A universidade afirmou que a substância não é um remédio, que ela foi estudada como um produto químico. E esclarece, não há registro e autorização de uso dessa substância pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A USP também afirma que não tem condições de produzir a substância em larga escala para atender às centenas de liminares judiciais que recebeu nas últimas semanas. Neste fim de semana, a universidade decidiu que só fará a entrega das cápsulas pelos correios. Ou seja, quem conseguiu na justiça o direito de receber a substância vai precisar esperar que ela chegue em casa. O presidente da Anvisa reforça que não há sequer um processo para que a substância seja reconhecida oficialmente pelas autoridades. Como se trata de um desenvolvimento no país para uma doença grave, como é o câncer, processos como esse tipo aqui na Anvisa podem ter, inclusive, um tratamento prioritário, mas precisa chegar um pedido preenchendo todos os requisitos para que seja priorizado. Esses pedidos nunca chegaram aqui na Anvisa. Provavelmente não chegaram porque nunca foram realizados com esse medicamento ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 que são obrigatórios no mundo inteiro para que o medicamento seja registrado. Este defensor público do Rio de Janeiro prepara uma ação civil pública para garantir que todos os pacientes tenham acesso às cápsulas. Já tivemos acesso aos elementos de prova, tais como as teses científicas que discutem esta substância. Já temos conhecimento de um laudo toxicológico que indica que a substância ela não é tóxica. O professor Gilberto, que descobriu a cápsula, sonha com o dia em que a substância será acessível, aprovada e de graça para todos os doentes. Quanto custaria? Porque a gente vê hoje medicamento para câncer 2, 3, 4, 5 mil reais. Não sei. Alguém fez um cálculo aí dos gastos, 10 centavos. A patente vai ser doada a partir do instante que eu tiver a garantia que será doado gratuitamente. Ela será doada. Ela não será vendida nem comprada. Ela será doada a quem assinar um documento que vai fazer o medicamento para doar. Uma cápsula capaz de curar o câncer. Essa é uma ideia poderosa, por isso tanta polêmica. Embora tudo ainda seja apenas uma esperança, para pacientes como a dona Alcilena, já valeu a pena tentar. Se essa substância não curar o câncer, mas que se ela trouxer qualquer tipo de benefício, seja 10, 20%, 30% de qualidade de vida para esses pacientes,